Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente multiplicados. Nós voltamos aqui para a continuidade do estudo sobre a soteriologia reformada em uma abordagem histórico-teológica acerca dos 5 pontos do calvinismo. Na primeira palestra, nós conhecemos um pouco sobre o conceito etimológico da palavra soteriologia, vimos um panorama histórico do arminianismo, compreendemos um pouco do contraste que há entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, vimos uma visão filosófica da doutrina arminiana, percorremos um pouco do ponto de vista da história sobre a rejeição que a doutrina arminiana sofreu no Sínodo de Dort em 1618, percebemos que há uma ligação estreita entre arminianismo e pelagianismo, vimos os 5 pontos do calvinismo em contraste com os 5 pontos do arminianismo e, por fim, concluímos a nossa lição buscando uma abordagem bíblico-teológica para compreender a soberania de Deus na soteriologia reformada e concluímos a lição falando que a salvação, do ponto de vista bíblico, é uma obra monergística, do início ao fim, ou seja, é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nosso objetivo com esta segunda lição acerca da soteriologia reformada, uma abordagem histórico-teológica dos 5 pontos do calvinismo, é iniciarmos a exposição específica dos 5 pontos, avaliando inicialmente o primeiro ponto, a depravação total. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, verso do 1 até o 3, é o texto que dará base a esta segunda lição acerca da soteriologia reformada. Veja, Efésios capítulo 2, a partir do 1 e até o 3, a Escritura diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muito bem, nós falamos que esta abordagem seria para compreendermos um pouco sobre o primeiro ponto do calvinismo, que é a chamada depravação total. Para isso, nós faremos uso da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, e em suas seções, onde trata da queda do homem, do pecado e da sua punição. Nós não somente utilizaremos dos recursos da própria confissão, como também usaremos dos comentários da Confissão de Fé de Westminster, feitos por Alexandre Archibald Rodd. Então, eu quero, após a leitura de Efésios capítulo 2, versos do 1 até o 3, ler na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, a seção primeira, que nos diz assim, veja, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Muito bem, o terrível pecado que cometeram os nossos primeiros pais, comendo desse fruto, à luz das indicações apresentadas no registro do Gênesis, lá no capítulo 3, constitui, pelo menos, em 2 coisas. Nós precisamos compreender, inicialmente, em que consiste
esse terrível pecado de desobediência que cometeram os nossos pais lá no jardim. Primeiro, em incredulidade. Afinal, eles foram induzidos a pôr em dúvida a sabedoria da proibição divina e da infalibilidade da própria ameaça de Deus. Segundo, esse terrível pecado que eles cometeram comendo desse fruto também incorreu em desobediência, ou seja, eles puseram sua vontade em oposição à própria vontade de Deus, que é absolutamente soberana. Nós aprendemos isso lá naquela primeira lição. Obviamente que quando nós tratamos sobre a questão do pecado original, ou quanto à origem do pecado nesse mundo, há duas perguntas que os homens formulam constantemente, as quais é impossível haver resposta. A primeira pergunta é: como puderam os desejos ou volições pecaminosas originarem-se da alma de agentes morais criados santos, no caso dos nossos pais Adão e Eva? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta. E a segunda, e é um outro elemento desse mistério com respeito à origem do pecado, se relaciona à própria permissão de Deus. Eu quero dizer para você inicialmente que talvez você queira e possa buscar em muitos manuais de teologia sistemática, de teologia bíblica, na própria história, respostas para isso, e eu posso lhe afirmar que são respostas muito complicadas de serem obtidas. Afinal, nós devemos compreender do ponto da revelação especial de Deus que ela é suficiente, mas ela não é exaustiva. Há coisas que fazem parte do eterno decreto de Deus, seu conselho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, na economia da Trindade, que nós não sabemos. Então, há muitas coisas que nós não sabemos e que nós não saberemos até que Cristo volte. E é importante a gente se conformar com isso e baixar um pouco a guarda da curiosidade para não buscar complicações para dizer aquilo que Deus não falou jamais na sua palavra, que é inspirada, autoritativa e inerrante. O que nós sabemos é que a confissão de fé, nesse capítulo, ela não deixa dúvidas de que esse pecado ele foi incluído no propósito de Deus. E Deus certamente sabia de antemão que se um ser como Adão fosse posto em tais condições como foi, ele pecaria, como de fato pecou, e havendo determinado administrar o pecado para o bem, ele soberanamente decretou não intervir para impedi-lo, e assim infalivelmente o fez. Por outro lado, meu irmão, Deus nem causou, nem aprovou o pecado de Adão. Ele o proibiu e apresentou motivos para que ele fosse impedido. Por exemplo, ele criou Adão santo e plenamente apto à obediência e com o suficiente conhecimento de sua própria responsabilidade. Então o deixou entregue à sua própria provação. E que Deus, desde o princípio, determinou o pecado de Adão para a sua própria glória, incluído em algumas afirmações. Primeiro, que Deus administra para o bem os pecados de suas criaturas. Segundo, que o fim principal dos propósitos e obras divinas é a manifestação da sua própria glória. Alexander Archibald Rod nos fala isso, comentando essa primeira sessão da Confissão de Fé, no capítulo 6, quando vai tratar, os teólogos de Westminster vão tratar da queda do homem, do pecado e de sua punição. Mas bem, vamos seguir na exposição do primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, amparados por nossa confessionalidade presbiteriana e calvinista. Agora, lendo do capítulo 6 da Confissão de Fé, a seção segunda. Veja comigo o que é que diz a segunda seção do capítulo 6 da Confissão de Fé,
de Westminster. Por esse pecado, eles caíram de sua justiça original e de sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Muito bem, esta sessão, meu querido irmão, nos ensina quais foram as consequências desse primeiro pecado sobre os seus autores imediatos, e Alexander Archibald Rodd, comentando a segunda sessão do capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, vai nos dizer que, primeiro, por esse pecado, eles foram imediatamente cortados da comunhão com Deus. Segundo, que consequentemente perderam a sua justiça original. Terceiro, ao mesmo tempo se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos. Quarto, que essa corrupção moral se estendeu a todas as faculdades e partes da alma e do próprio corpo. Veja então que a primeira pressuposição dos 5 pontos do calvinismo, a chamada depravação total, ela colide de forma frontal com o primeiro ponto do arminianismo, que vai tratar de que o homem tem liberdade e que nele há uma centelha do próprio Deus que lhe dá a capacidade de decidir-se se ele quer de fato ou não servir a Deus. O que nós compreendemos aqui à luz da Confissão de Fé no seu capítulo 6, tanto na primeira e na segunda sessão, é que eles perderam a justiça original, eles foram imediatamente cortados da comunhão com Deus, ou seja, eles provaram da morte espiritual, e por isso eles se tornaram mortos em pecados e totalmente corrompidos, e por fim, que esta corrupção moral se estendeu a todas as faculdades e partes da própria alma e do corpo. Daí essa afirmação do primeiro ponto do calvinismo, de que o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Então, na sequência da própria Confissão de Fé de Westminster, agora nas sessões 3 e 4 do capítulo 6, da queda do homem, do pecado e de sua punição, nós ouvimos o que segue. Atente aí, escute bem. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Dessa corrupção original, pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo o bem e totalmente inclinados a todo o mal, procedem todas as transgressões atuais. Veja então que os teólogos de Westminster, eles já fazem uma distinção entre pecado original e pecado factual. E as sessões 3 e 4 do capítulo 6, da queda do homem, do pecado e de sua punição, Confissão de Fé de Westminster, vão tratar exatamente disso. E ao fazer aquele pacto com Adão, o Senhor Deus o constituiu e o tratou com ele como representante moral de todos os seus descendentes naturais. E que o pacto foi feito com ele não só para si, mas para a sua posteridade. Prova-se à luz dos seguintes fatos. O primeiro fato, que ele foi chamado por um nome genérico, ou seja, Adão, que significa homem. Segundo, que tudo quanto Deus lhe ordenou, lhe prometeu ou lhe ameaçou, se relacionava com seus descendentes, tanto quanto consigo mesmo, pessoalmente. E assim, obediência, terra amaldiçoada, o reino da morte, parto com dores,
redenção através da semente da mulher, tudo foi expresso, tanto com referência a nós, quanto com referência aos nossos primeiros pais. Então, é importante que se diga que, como matéria de fato, a própria penalidade denunciada e aplicada em Adão foi executada sobre todos os seus descendentes, desde o nascimento. É importante, então, dizer que todos, absolutamente todos, a partir dos nossos representantes federais, todos nascem espiritualmente mortos e são, por natureza, filhos da ira. Então é importante nós pensarmos nisso também à luz da própria narrativa bíblica lá do Gênesis, no capítulo 3, versos 13 e 14. Veja comigo o que diz a Escritura. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó os dias da tua vida. Se você continuar lendo a narrativa do Gênesis, agora no capítulo 3, verso 16, você vai compreender as maldições do pacto também sobre a mulher. Veja, Gênesis capítulo 3, lemos o 13 e o 14, agora vamos ler Gênesis 3, 16, diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então perceba que as maldições do pacto vieram sobre a mulher, e nós percebemos isso em Gênesis capítulo 3, versos 13 e 14. Vimos as implicações dessa maldição agora no versículo 16 de Gênesis capítulo de número 3, mas vamos ver também as implicações das maldições desse pacto sobre a vida do homem. Obviamente que sobre todos os seus descendentes, porque nós já percebemos que os teólogos de Westminster, eles criaram a distinção entre o pecado original e o pecado factual e atribuíram as consequências do pecado original a tudo quanto nos ocorre também nos nossos dias. Então veja, Gênesis capítulo 3, versos a partir do 17 até o 19, a Bíblia nos diz assim: e a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então perceba comigo, e é importante compreender isso aqui, o quanto a Escritura é verdadeira acerca da condição de morte após o ingresso do pecado na história da humanidade. Daí essa ideia do primeiro ponto do calvinismo, da depravação total. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a depravação total, segundo os luminares da reforma protestante, significa que o homem é tão degradado quanto ele pode ser. Significa que o homem está além de toda capacidade de se autoajudar, porque, como diz Paulo, o homem nasce neste mundo morto nos delitos e pecados e, portanto, totalmente leal a Satanás, o Deus dos mortos. É essa a condição em que o homem ele chega
para esta passagem efêmera. Então, essa ideia de que os bebês, eles nascem no estado de pureza e que eles não têm pecado, ela não é verdadeira. O próprio salmista, no Salmo 51, vai dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E se você voltar e lembrar aquilo que lemos no início, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 e até o versículo 3, você vai perceber que ele vai tratar desse estado de depravação total no qual o homem se encontra até que ele tenha um encontro glorioso com Deus por meio de Jesus Cristo. Lembrando apenas aquilo que lemos em Efésios capítulo 2, a partir do 1 e até o 3, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, é importante, meus queridos irmãos, que pensemos que desta corrupção original, bem como os seus efeitos, nós devemos entender, primeiro, que todos os homens são pecadores. Não há esta possibilidade de que alguém possa ser gerado e concebido e chegue, ainda que na tenra idade, sem a mácula, sem os malefícios, sem as influências e sem as consequências do pecado. Se você abrir a sua Bíblia, também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo 12 e o versículo 23, você vai ver o quanto isso é verdadeiro. Que de fato todos os homens são pecadores. Paulo diz, Romanos no capítulo 3, verso 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Pergunta o apóstolo. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, disse o apóstolo, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele conclui dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a primeira coisa que você deve compreender acerca desta corrupção original, bem como dos seus efeitos, de que todos os homens são pecadores. Mas não para por aí. Nós precisamos compreender também, em segundo lugar, que as ações pecaminosas, elas procedem de corações ou disposições pecaminosas. Daí o registro, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 19, o evangelista toma as palavras do mestre e diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e até mesmo blasfêmias. Então perceba, primeiro, que desta corrupção original, bem como seus efeitos, todos os homens são pecadores. Segundo, que as ações pecaminosas, elas procedem de disposições pecaminosas. E terceiro, que a disposição que inspira a ação pecaminosa é pecado, uma corrupção que nós definimos como moral. E é isso que o apóstolo Paulo ensina quando escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 6, verso 12, também no capítulo 7,
versículo 5. Veja comigo, Romanos 6, verso 12 e capítulo 7, verso 5. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então perceba comigo que dessa corrupção original, os seus efeitos são: todos os homens são pecadores, as ações pecaminosas procedem de corações ou disposições pecaminosas. Terceiro, a disposição que inspira a ação pecaminosa é o pecado, é uma corrupção moral. E quarto, que essa corrupção envolve cegueira moral e espiritual, tanto da mente quanto do coração, e afeições que são vis. Isso é verdade também na pena inspirada do apóstolo Paulo, quando produziu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, falando sobre o homem natural. Ele disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então perceba que o homem, no seu estado natural, aquele que tem como seu representante Adão, no pacto das obras, esse homem que encontra-se morto nos seus delitos e pecados, ele está vivendo em uma cegueira moral. Ele vive numa cegueira espiritual, tanto da sua mente quanto do seu coração e até mesmo das suas afeições. Meu querido, isso é verdade também quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 e até o versículo 19. Veja comigo o que diz a Escritura. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, é importante compreender que desta corrupção original, bem como dos seus efeitos, nós já temos o fato de que todos os homens são pecadores, de que as suas ações pecaminosas procedem de corações ou disposições pecaminosas, de que a disposição que inspira a ação pecaminosa é pecado, ou seja, é uma corrupção moral. Sabemos também que essa corrupção envolve a cegueira moral, a cegueira espiritual, tanto da mente quanto do coração e das próprias afeições do homem. Mas isso não para por aí. E há um outro ensino que sinaliza que esta corrupção moral e prevalecente tendência para pecar está em nossa natureza desde o nascimento. Daí aquilo que já dissemos aqui, citando o Salmo 51, versículo 5, quando Davi, na primeira pessoa, fala da sua própria experiência, dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor Jesus, e no registro do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, afirmou que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que aqui em João 3,6, a definição de um homem natural e de um homem espiritual, criado segundo Cristo. Mas a coisa não para por aí, meu querido irmão. É importante compreender também
que dessa corrupção original, bem como seus efeitos, nós devemos compreender que não podem ser restaurados por nenhuma mudança de propósito, nem reforma moral da parte do homem, mas tão somente por um ato poderoso, chamado e definido na Escritura como novo nascimento. Ou seja, enquanto Deus não visitar esse homem que encontra-se morto nos seus delitos e pecados e que por si só não tem a capacidade de buscar a salvação, de desejar a salvação, de querer ser salvo, de desejar arrepender-se dos seus pecados, enquanto Deus não se mover para ele, enquanto Deus não renová-lo no seu entendimento, enquanto Deus não operar no seu interior um novo nascimento, ele vai permanecer como homem natural e, portanto, morto nos seus delitos e pecados. E é exatamente isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 18, ele vai ensinar, quando disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, é importante compreender, meu querido irmão, que o pecado, ele não afetou apenas aos nossos representantes federais, o primeiro casal, Adão e Eva, mas ele se estendeu a toda a humanidade, de modo que por um homem entrou o pecado no mundo. E é isso que a Escritura nos ensina. E esse pecado, como um vírus corrosivo na criação, se estendeu a toda a posteridade. Então, vamos seguindo o nosso estudo sobre o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, e eu quero ler agora ainda do capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, da queda do homem, do pecado e de sua punição, agora a quinta seção. Veja o que é que diz a quinta seção. Esta corrupção da natureza permanece durante esta vida naqueles que são regenerados. E ainda que, através de Cristo, ela seja perdoada e mortificada, contudo, tanto ela quanto todos os seus impulsos são real e propriamente pecado. Muito bem. Meus queridos, desta sessão, nós precisamos de aprender algumas verdades e nós vamos seguindo aqui os comentários de Alexander Archibald Rod, na edição da editora Os Puritanos, da Confissão de Fé de Westminster. Então, acerca da quinta sessão, capítulo 6, nós precisamos de aprender, em primeiro lugar, que o pecado original ou corrupção moral inerente, ele persiste no regenerado enquanto ele viver. Ou seja, aquela ideia de que quando alguém desce nas águas do batismo, aquelas pessoas que foram batizadas por imersão, que tem essa crença de que a sua natureza corrompida, humana e pecaminosa ficou lá, não é verdade. Mesmo após regenerado, mesmo após transformado, mesmo após ter desfrutado da experiência do novo nascimento, o pecador regenerado, ele permanece, enquanto viver, com a corrupção inerente à queda. E é importante nós percebermos isso à luz da própria Escritura. A própria primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1 agora, versos 8 e 10, vai nos mostrar como isso é verdadeiro. Como nós estamos sujeitos ao pecado. Você já percebeu a sua inclinação e que tem dias que você acorda com essa inclinação para o mal, que a sua mente passa a produzir pecados horrorosos, que você tem que trabalhar contra ela? Olha, isso é o produto da semente da corrupção do pecado original, que mesmo depois da sua
conversão, do novo nascimento, permanece em você. E a Bíblia não mente, ela é a verdade inspirada, autoritativa, inerrante da Escritura. E João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 8 e também verso 10, disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós já aprendemos da quinta sessão, capítulo 6, da Confissão de Fé de Westminster, acerca da depravação total, o primeiro ponto, calvinismo, que o pecado original ou a corrupção moral inerente, ela persiste no regenerado enquanto o mesmo viver. Você só se libertará plenamente e completamente desse assédio do pecado na redenção da sua alma. E no seu ingresso ao estado da sua alma redimida na presença do Cordeiro, quando você vai aguardar a redenção do seu corpo na parousia, no dia da ressurreição. Mas até lá, o pecado original, ou essa corrupção moral inerente, ela vai persistir na sua vida e você vai precisar de lutar contra o pecado até o dia da redenção da sua alma. Mas é importante compreender também que da quinta sessão, capítulo 6, da Confissão de Westminster, nós podemos aprender que o pecador ele é perdoado através dos méritos de Cristo e tão somente da obra vicária, ou seja, substitutiva, suficiente e perfeita do nosso Redentor. E é exatamente isso que Paulo vai informar, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, no verso 5 e também no verso 25. Veja comigo o que diz a Escritura. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, perceba que ainda que haja o perdão, ainda que haja a regeneração, ainda que você possa viver uma vida vibrante e exuberante, você jamais poderá pensar que as qualidades que você tem, a sua vida ética, moral, espiritual, o seu ciclo de relacionamento social foi produzido pelo seu esforço. Não, a Escritura mostra que tudo que temos e somos, o próprio perdão que recebemos, foi através dos méritos de Cristo. É isso que Paulo informa aos Romanos no capítulo 7, verso 5 e também no verso 25. Mas isso não para por aí. E é importante que se diga que o pecador, ele é gradualmente trazido em sujeição e modificado pela obra do Espírito Santo em santificação. Daí um conceito de santificação como ato que tem uma relação com a regeneração e o novo nascimento, e a santificação como um processo na qual eu e você precisamos de assumir através dos meios de graça esse processo pelo qual o nosso caráter cristão vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. E se você abrir a Escritura, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, e no capítulo 2, verso 12, você vai perceber como neste pacto, nesta aliança que o Senhor fez conosco, nós também temos responsabilidade. Ainda que Deus seja soberano em nos chamar, ainda que Ele seja aquele que, por sua vocação eficaz,
pelo seu chamado irresistível, nos traga um relacionamento pactual, Ele também nos dá a responsabilidade do desenvolvimento e o aperfeiçoamento da nossa santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é isso que Paulo ensina escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 12. A Escritura nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora no capítulo 2, verso 12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ora, essa passagem de Filipenses capítulo 2, toda a perícope ensina primeiro que a salvação é de fato um presente de Deus para o ser humano, que só pode recebê-la pela graça, mas a partir do momento que ele recebe, ele precisa de assumir no pacto, na aliança, a responsabilidade de desenvolvê-la a tal ponto de ter o seu caráter aperfeiçoado também através do uso dos meios de graça. Meus irmãos, os meios de graça estão aí para nós. E nós temos o nosso caráter aperfeiçoado através da leitura da Escritura, através da oração, através do sacramento da ceia e também do batismo, através da comunhão dos santos. Nós vamos tendo paulatinamente, gradativamente, o nosso caráter cristão sendo aperfeiçoado a partir da nossa própria responsabilidade. Mas muito bem, vamos voltar dentro do primeiro ponto do calvinismo, a depravação total, nessa abordagem ao capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, da queda do homem, do pecado e de sua punição. Agora, a sexta seção, que nos diz o seguinte: todo pecado, tanto original quanto atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário em sua própria natureza, trazendo culpa sobre o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e assim feito sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Muito bem, há algumas questões aqui importantes para compreendermos, porque geralmente as pessoas ficam perguntando o que foi que aconteceu com a humanidade. Por que tantas misérias? Por que tantas catástrofes? Por que tanta corrupção? Eu quero dizer para você que a razão principal é o pecado original. E as misérias temporais infligidas aos homens, no justo desprazer de Deus pelos pecados deles, aplica-se somente ao pecador ainda incrédulo e não justificado, pois todas as tribulações sofridas pelos crentes justificados nesta vida são castigos destinados a seu benefício e expressão do amor do Pai Celestial, e não males penais, expressão de sua ira e justiça insatisfeita. As misérias espirituais que o pecado traz sobre os não perdoados nesta vida são apresentadas como cegueira de mente, sentimento réprobo, fortes ilusões, entorpecimento do coração, horror de consciência e vis afeições. Meus queridos, é isso que a Escritura nos ensina. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, você vai ver o quanto isso é verdade. Veja, Efésios 4, a partir do 17 e até o 18, a Bíblia diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus
por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Se você continuar buscando subsídios na literatura paulina, agora na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, também no capítulo 2, verso 5, você vai encontrar o apóstolo reiterando esta mensagem. Ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, nós precisamos de compreender que tudo quanto lemos aqui, tanto no que diz respeito a Efésios capítulo 4, verso 17 e 18, bem como Romanos capítulo 1, verso 28 e capítulo 2, verso de número 25, capítulo 2, verso de número 5, tem uma relação estreita e direta com a expressão da ira e da justiça de Deus, que está insatisfeita diante do pecador que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Então, o crente, aquele que nasceu de novo, que provou do novo nascimento, que foi regenerado, que provou da graça bendita revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, não deve ter preocupações com essas punições, porque elas já vieram todas sobre Cristo, e os pecados que viria sobre aqueles que estão vinculados a Deus por meio de Cristo, Cristo já os pagou. Daí compreendermos que as misérias eternas, que são as consequências do pecado não perdoado, são apresentadas como separação eterna da presença reconfortante de Deus, e os mais graves tormentos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno, para sempre, para aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eles serão punidos, eles serão penalizados pelo seu próprio pecado. Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, verso 9, disse: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você folhear as escrituras agora nos evangelhos, lá no evangelho de Lucas, no capítulo 16, versos 22 até o 24, naquela narrativa que trata do rico, Lázaro e do mendigo, a escritura diz: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí diz: morreu também um rico e foi sepultado. E diz a escritura: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus queridos irmãos, não foi a riqueza que levou este homem para o inferno, mas foi a falta de arrependimento de pecados. A graça que veio sobre esse mendigo não foi a graça da pobreza material, mas a graça inerente à pobreza espiritual. Ele se declarou como pobre de espírito e declarou a Cristo como seu Redentor, e por isso então teve os seus pecados perdoados e o ingresso à condição de uma eternidade feliz. É importante compreender, meus queridos irmãos,
que a morte espiritual, como resultado da queda, não se limitou aos nossos primeiros pais. A queda produziu neles uma natureza pecaminosa, depravada e hereditária. Porque os nossos primeiros pais pecaram, nós somos agora concebidos em pecado e herdamos deles uma natureza depravada. É importante que se diga que o gene do pecado foi transmitido por eles a toda a raça humana. E assim foi que afirmou o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 e até o versículo 12, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, disse o apóstolo. Meus irmãos, há muitos poucos erros e falsas doutrinas, cujos começos não se possam atribuir a pontos de vistas incorretos a respeito da corrupção da natureza humana. Maneiras erradas de considerar uma doença trarão sempre consigo o uso errado de medicamentos. Nós sabemos muito bem disso. Pontos de vistas errados a respeito da corrupção da natureza humana propiciarão o emprego de antídotos errados para a cura desta corrupção. É importante compreender que assim permanece o fato de que um homem crê porque essa é a vontade de Deus, e o outro rejeita porque também essa é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você e reiterar a você, como na primeira palestra, não fosse a escolha divina e a eleição de alguns para a salvação, ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de crer. Eu quero dizer para você que um homem morto nos seus delitos e pecados jamais terá livre-arbítrio, nem desejo de crer, nem de viver para Cristo. Quando alguém declara publicamente os seus pecados, quando alguém se entende como pecador, quando alguém compreende os males da corrupção original e como se ela se estendeu à sua vida, é porque é algo glorioso, maravilhoso, que é produto da obra monergística de Deus, já aconteceu no coração do pecador. Lembre-se, é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Portanto, quando nós afirmamos, à luz do primeiro ponto do calvinismo, de que, de fato, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados, nós reiteramos aquilo que temos falado, que o homem não tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. A sua liberdade foi corrompida no jardim. Ele encontra-se morto nos seus delitos e nos seus pecados, e por isso incapaz de desejar servir a Deus. Por isso, nós precisamos de compreender que enquanto Deus não visitar o pecador, enquanto Ele não regenerar o pecador, enquanto Ele não tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, selando o pecador com o Espírito Santo da promessa e garantindo até o fim a sua salvação, o homem permanecerá como está, morto nos seus delitos e nos seus pecados. Que Deus, pois, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração.